Salve, salve aí, família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, pós-feriadão aí cheio de notícias do Vasco, vamos falar do argentino Germancano, né? Artilheiro do Vascão, sempre balançando a rede. Vamos explicar aqui melhor por que ele pega tão pouco na bola durante os jogos. O André Mazzuco falou sobre isso aí e vamos trazer aqui para vocês entenderem melhor. Também vamos falar aí da situação do Ricardo Quaresma, que quase fechou com o Vasco, hein? Vamos entender o porquê dele não ter sido contratado. Bem, vamos falar aí da busca do Vasco por mais 2 reforços para o restante da temporada, tudo isso e muito mais aqui no nosso canal. Bom, pessoal, já peço aí para você explodir o vídeo de like, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal, só clicar embaixo aí, é de graça, meu amigo. Se inscreve aí, compartilha com a sua galera, também ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, ontem em entrevista aí ao canal Bem Amigos, o Ramon Menezes mais uma vez elogiou muito aí o elenco do Vasco. Nosso treinador falou aí do espírito guerreiro que está tendo aí dentro do elenco do Vasco, né? A gente vê nas partidas os jogadores se matando, né? No último jogo contra o Atlético Paranaense a gente viu aquela baita arrancada do Miranda no finalzinho do jogo. Esses jogadores estão entendendo que para ser campeão brasileiro tem que suar a camisa, tem que lutar bastante, tem que jogar com raça. Com certeza o Vasco vai fazer uma boa campanha aí. Muitos ainda duvidam do Vasco, né? É bem complicado, né, pessoal? A gente nem tem que comentar, falar aí opinião de comentarista, que esses caras aí é tudo clubista, não tem nem como a gente comentar isso. O que a gente tem que pensar é que o Vasco tá vencendo, o Vasco tá lá em 4º lugar, à frente dos outros times do Rio de Janeiro, né? O Vasco segue aí como o melhor time do Rio de Janeiro, ainda com um jogo a menos. Com certeza o trabalho do Ramon Menezes é um baita trabalho. A gente tem que ser honesto com o torcedor, né? Eu acredito que o torcedor também sabe disso. A gente não esperava uma campanha tão boa do Vasco no início do Brasileiro, até pelo que foi aí o Campeonato Carioca do Vasco, né? O Vasco sendo eliminado precocemente, apesar de ter vencido aí as 2 com o Ramon Menezes, mas já era tarde demais, porque o Abel Braga deixou terra arrasada para o Ramon Menezes comandar o time no Campeonato Carioca. E agora no Brasileiro foi uma grata surpresa e também na Copa do Brasil, né? A gente reverteu um resultado adverso frente ao Goiás, se classificou e agora vai pegar o Botafogo. E no Campeonato Brasileiro o Vasco segue firme lá no G4, como eu falei, com um jogo a menos, tentando aí buscar a liderança da competição pra gente aí sim focar bastante e quem sabe beliscar o pentacampeonato, que seria um grande sonho para todos nós. E isso passa muito pela mão do Ramon Menezes, o trabalho que vem sendo feito no Vasco. Todos estão acreditando aí que o Ramon Menezes é capaz, deram liberdade para ele trabalhar, e isso é muito importante. Além do mais, ele conhece bem os jogadores, conhece bem as características, já esteve dentro de campo, pessoal, isso que é importante. O Ramon esteve dentro de campo vestindo a camisa do Vasco, sabe o que significa jogar no Vasco da Gama e está passando isso para os jogadores, e a gente está vendo a entrega que é os jogadores dentro de campo, né? A gente viu um Felipe Basso aí que ganhou a vida dentro do clube, né? O jogador estava lá esquecido, certo? O jogador não é nenhum craque, que não tá jogando essa bola toda, mas tá fazendo gol, né? Isso que importa. Felipe Basso fez gols importantes aí, jogador para volante, ter 4 gols no início do Campeonato Brasileiro. É de se elogiar, sim. A gente viu também um crescimento no futebol do Henrique, jogador extremamente limitado, que é importante hoje para o Ramon Menezes. Ele próprio falou disso no programa ontem no Bem Amigos, e a gente sabe que esses jogadores estão abraçando a causa do Vasco, estão fechados aí com o Ramon Menezes e com o ramonismo, né, pessoal? A gente espera aí que o Vasco vença o próximo jogo frente ao Atlético Goianiense e some mais 3 pontos para aí sim continuar firme na luta aí para o Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar aí do Germancano, né? O André Mazzuco, diretor de futebol do Vasco, explicou melhor aí para nós torcedores o porquê que o Germancano pega tão pouco na bola. Segundo ele, o esquema do Vasco é feito para preservar o Germancano, para ele poder ajudar o Vasco o máximo de partidas possível. Por isso que a gente não vê o Germancano tão desgastado assim, a gente não vê ele tão participativo dos jogos, a gente vê ele balançando a rede, né? Quando a bola chega, ele tem que estar lá prontinho para fazer os gols, e ele não vem deixando a desejar, vem fazendo os gols aí. Vitória na última partida, graças ao Germancano, o gol dele, e com certeza os jogadores entenderam isso e sabem que o Cano, ele balança a rede, cara. Até a FIFA se rendeu ao jogador e não tem outra. O esquema do Vasco tem que continuar sendo esse, procurando sempre o Cano para ele finalizar e matar o jogo, né? É isso que o vascaíno quer, é isso que o vascaíno quer ver o Germancano sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ele foi contratado justamente por isso.
Vale a gente sempre lembrar que o Germancano não é nenhum garoto, já tem 32 anos e deve sim ser preservado nos jogos. A gente sempre vê o Ramon Menezes substituindo ele, colocando o Ribamar. Não é poucas vezes, é muito recorrente essa alteração, muito para preservar o jogador. Ele fez o seu golzinho, pronto, tarefa cumprida. Ramon tira ele, coloca o Ribamar para tentar dar uma mobilidade. A gente sabe da limitação do Ribamar, né? Não é nenhum craque. Pelo contrário, né, pessoal? Mas é o que temos e o Ramon Menezes está dando aí a oportunidade para o Ribamar tentar desenvolver seu futebol mais, né? Ele até fez um bonito gol no último jogo aí do Vasco, mas infelizmente eu não sei qual o critério do juiz de ter anulado, não vi falta, não vi nada. Somente tiraram o gol aí do Ribamar para continuar a zoeira com o cara, né? É brincadeira. Mas falando sério, o Germancano é um baita jogador e com certeza vai ajudar muito o Vasco e vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Thiago Galhardo daqui a pouco ele para de fazer gol e o Germancano passa ele. O Vasco vai ter a volta indo para a próxima partida contra o Atlético Goianiense aí do garoto Vinícius, que estava com Covid, né? O jogador que era tido como titular da equipe ficou afastado aí por 10 dias. Os sintomas do jogador não aumentaram, ele está bem e já está liberado aí para treinar hoje junto com o restante do elenco do Vasco. E nessa ausência do Vinícius, a gente conheceu aí o Igor Catatal, né, que jogou bem na partida contra o Santos. Foi escalado como titular já no outro jogo, né, contra o Atlético Paranaense. E com certeza o Ramon Menezes ganhou mais uma peça aí pro restante da temporada. O Igor Catatal, que sequer estava sendo relacionado. E devido aí à baixa, infelizmente, por Covid-19 do Vinícius, surgiu aí a oportunidade do Igor Catatal mostrar o seu futebol. Mas agora o Vinícius está de volta e o Vasco ganha mais uma opção pro jogo aí tão importante quanto o Atlético Goianiense, porque todo jogo do Campeonato Brasileiro é importante, principalmente os dentro de casa, né? Os jogos dentro de casa, o Vasco tem que fazer valer o seu papel de mandante e como favorito tem que vencer aí para conseguir buscar essa liderança do Brasileirão. E a gente torce aí para que o Vinícius esteja tranquilão e volte bem para ajudar o Vasco, porque ele é um baita jogador e tem muito ainda a evoluir com a nossa camisa, sabe da habilidade que ele tem, da velocidade, e isso é muito importante no time aí do Vascão para puxar contra-ataque, para amar jogadas pro Germancano meter a bola para dentro do gol. Bom, e já falando de voltas, né, mas o Vasco ainda segue no mercado aí querendo contratar jogadores. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco ainda deseja contratar mais um atacante e um meia. Talvez o Vasco esteja com medo de perder o Martim Benítez lá no final de dezembro, né, e já prepare aí talvez uma possível contratação de mais um meia para o time. O Vasco ainda vive aquele impasse da rescisão do Fred Guarim. Talvez o Vasco esteja esperando esse momento para aliviar mais ainda a folha e conseguir aí pagar o que deve ao Fred Guarim para sim contratar mais um meia e um atacante. O Vasco sabe que precisa contratar mais um atacante de lado, apesar de ter conseguido aí achar o Igor Catatal, mas os problemas de Covid que vem sendo recorrentes aí no elenco do Vasco assusta e o Vasco precisa ter elenco aí para se manter na ponta do Campeonato Brasileiro e é necessário sim, na minha opinião, contratar mais um meia de criação e um atacante de lado, né? Seria também interessante trazer mais um centroavante para ser reserva do Cano, mas eu acho que o Vasco não vai fazer isso e vai contar com o Ribamar aí mesmo até o final do Campeonato Brasileiro, ou melhor, até o final do contrato Ribamar, que se encerra em dezembro também. E a gente vai esperar aí ver quem que o Vasco vai sondar no mercado, e assim que tiver nomes específicos vamos trazer aqui no canal pro torcedor saber. Eu sei que a maioria não gosta de ver especulação, eu também particularmente não gosto de fazer esse vídeo, mas tem que trazer aqui pro canal, porque é notícia, a gente tem que informar os torcedores quem que o Vasco está querendo contratar e quem que o Vasco está tentando aí trazer para ajudar a equipe a se reforçar. Bom, e para fechar, vamos falar aí de um jogador que poderia ter sido um reforço do Vasco, né? É o Ricardo Quaresma, jogador que fechou recentemente aí com o Vitória de Guimarães, português de 36 anos, esteve a um passo de fechar com o Vasco. De acordo aí com o Globoesporte.com, o jogador quase fechou com o Vasco na época do aniversário do nosso clube. Mas a diretoria do Vasco preferiu, em vez de contratar uma estrela, trazer o Ricardo Quaresma para ser um dos caras desse time, preferiu segurar a grana e pagar aí os salários atrasados aos atletas, que realmente é o certo a se fazer, não é, pessoal? Não tinha como o Vasco atrasar salários e tentar contratar uma estrela, né? Tentar trazer um jogador de nome pro elenco. Obviamente eu não vou ser idiota de dizer que eu não queria ver
o Quaresma do Vasco. Mesmo ele estando velho, eu acho que o Quaresma iria deitar fácil aqui no futebol brasileiro, já que é um jogador que sempre passou por time grande lá na Europa, foi campeão da última Eurocopa lá em 2016 com a seleção de Portugal, jogou Copa do Mundo. Quem não queria ver o Quaresma do Vasco? Pessoal, acho que seria um baita jogador aí, jogando ali na ponta direita, iria destruir, mas o Vasco preferiu pagar os salários que estavam atrasados dos atletas e fez o certo. E mais uma vez a diretoria do Vasco aí acertou em fazer a coisa certa. E infelizmente o Quaresma não tem chance nenhuma de ser jogador do Vasco, já que ele fechou ontem, se eu não me engano, com o Vitória de Guimarães de Portugal. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Já deixa o like aí, se inscreve no canal para fortalecer demais e compartilha com a sua galera. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Saudações vascaínas a todos.